Mas eu vou pegar um tema aí que você trouxe, cara, que ficou um ponto sem nó, e é uma coisa que eu queria muito ouvir a tua opinião, porque talvez, de novo, a gente está irmanado no mesmo propósito, a gente enxerga através da mesma lente essa cagada toda. Certo. Mas talvez a gente tenha estilos diferentes. Se você é engomado, eu sou pé na porta. Por aí, é por aí. Mas, pô, mas também eu não me furto de travar o combate do... Não, eu vi, cara. Porra, aquele negócio da tapa na orelha lá do Gaducho. O Gaducho, pô. É o Gadriles, o Gaducho e o Gadola. Puta que pariu, nós estamos fodidos. Nós estamos fodidos. Mas, cara, então, eu tenho tomado um certo cuidado. Você pode achar que é coisa de marica, mas eu lembro com muito medo, cara, do caso da Hillary Clinton se referindo aos apoiadores do Trump como os deploráveis, que eles não têm redenção, que são pessoas que vão ao Walmart e fedem, são pessoas simples e por isso tinham um desdém snob das elites. E aí eu fico sempre meio receoso de tentar taxar as pessoas só como gado. Eles têm um comportamento de rebanho, obediência servil ao comandante, o Bolsonaro. Mas, porra, eu fico tentando entender ao que você atribui. Vamos fazer uma análise sociológica aqui agora. Ao que você atribui o apoio ainda expressivo que o cara tem? Então, cara, quando eu fui no dia 7, fomos eu e o Arthur lá, dois doidos. Porra, maravilhoso. Pronto pra levar Bateu 1 milhão já. Oi? Tá pra bater 1 milhão, vai bater. O vídeo... eu acho que se você somar os 3 vídeos, já deve dar uns 2 milhões de visualizações, né? Que a gente acabou fazendo a respeito. Quanto tempo isso não acontecia, cara? Né? Pois é. O YouTube desgraçado. O YouTube é complicado. Mas assim, o que eu vi, cara? Eu vi que as pessoas elas não têm um raciocínio amplo sobre política, elas não conseguem compreender muito isso. A visão do brasileiro é uma visão meio que messiânica do presidente. Sempre foi com Lula, pai dos pobres, depois Dilma, a apóstola do Lula, aí o Temer, o bandidão, tal. E você vê que o Temer, o pessoal viu lá, o gangster do Temer tal, foi o cara que ninguém gostava e foi a época que o Brasil conseguiu prosperar um pouquinho, porque político só presta dessa forma, quando ninguém gosta dele. É isso aí. Porque aí ele faz o que tem que fazer. Ninguém gosta dele. Ninguém gosta dele. Político só presta assim, só pra levar porrada. Se um dia você for político, pode ter certeza que eu vou lhe descer o cacete. Mas loucamente. Mas tô fora. Bom, enfim. Agora, quando eu comecei a perguntar a galera lá na rua, você via que o povo não sabia, mano, o que é STF, quem que é Cássio Nunes, quem que é Arthur Lira, tal, etc. Qualquer meandro político, eles não sabem o que é. E aí eles absorvem as bobagens, as mentiras, as canalices que são disseminadas nos grupos de WhatsApp pelo Carlos Bolsonaro e seus cupinchas desgraçados, e eles se acham, eles são empoderados de um conhecimento, que é um conhecimento falso, de algo que ninguém sabe. Mas eu sei disso daqui, você tá vendo? Essa vacina aqui dos globalistas. Não tava lá o cara doidão falando que os globalistas estão querendo roubar as areias monazídicas de Guarapari, um negócio doido, cara. E depois o cara me conhece lá, você tem Mustang? Eu ando embora. Não, mas enfim. Cara, o que eu vi? Quando eu saí do dia 7, eu saí com um pouco de pena das pessoas, sabe, cara? O pior pra mim foi os caminhoneiros lá achando que o estado de sítio estava decretado. Não, então você fica com pena. Só que também, cara, eu não posso me furtar de sentir raiva, porque as pessoas, elas vêm no meu canal, elas não vêm pra falar, Nando, me explica isso aí melhor. Não, pra falar seu canalha, vendido, vagabundo. Então, assim, se você vira o meu discurso em 2014... Meu discurso em 2014 é um discurso de tentar fazer o que as pessoas entendam. Olha, cara, olha o que está acontecendo. Vocês estão vendo isso daqui? Isso daqui não está certo, tal. 2020 já começou a ficar diferente. 2021 é eu completamente puto. Então, assim, eu até estava tentando maneirar nos palavrões, entendeu? Eu sempre vivi nos backstage do rock and roll e tudo mais, falando com roqueiro e tal. Esse é o palavreado de roqueiro. Agora, eu tava tentando maneirar, só que é tanta canalice, cara, que eu não contenho dentro de mim. Então, por um lado eu tenho pena desses caras, mas eu tenho raiva também, porque aqueles que são mais instruídos, eles fazem questão de deixar as pessoas menos instruídas cada vez mais abobadas, entendeu? Mas aí que tá, as pessoas realmente desdenham do Bolsonaro como se ele fosse um bronco, burro, e é em grande parte. Mas acaba que o cara que chega lá, ele tem algum grau de maquiavelismo que norteia ali a atuação dele. Você acha que... Eu sou da seguinte tese, quero ver o que você acha.
Bolsonaro, ali nos idos de 2014, quando ele estava fazendo campanha na praia de Copacabana para ser vice do Aécio, que fique claro, você lembra bem disso, e a sensação é como se ele tivesse notado que o brasileiro médio é majoritariamente conservador, cristão, a favor de uma família sólida. Sabe quem foi que deu o toque para ele? Foi tu? Fui eu. Depois daquela primeira entrevista, quando eu cheguei e perguntei para ele, o que significa Deus na sua vida? Isso aí tem que ver que tem que ter uma norma, né? Não sei o que lá tal. E a resposta foi muito horrível. Eu achei ruim. Quando terminou a entrevista é muito zoada, a câmera é ruim e tudo mais. Quando terminou a entrevista, eu falei, olha, você tem que entender, ele tinha 10 mil seguidores, ele era o palhaço do Super Pop. Sim. Eu fui o primeiro cara que cheguei e falei assim, olha, talvez esse cara, ele é burro, ele é um cretino, ele é um merda, mas talvez esse cara defenda as mesmas coisas que a gente defende. E depois daquela entrevista, calma aí, Marinho. Claro. Depois daquela entrevista, eu cheguei para ele e falei assim, cara, você tem que entender que você está num país majoritariamente cristão, que os nossos valores são esses, tal, etc. Tá certo. E aí, Eduardo, tô começando a ler um livro aqui, um livrinho aqui do Olavo, tal, não sei o que lá. Falei, tem esse daqui e tal, que eu acho que é interessante. Agora, o seu pai, ele tem que... não basta só ele falar a respeito de religião, ele tem que encarnar o sentimento do povo, né? E aí ele foi nessa daí, cara. Sabe que eu fui até... Você que sabe até imitar melhor, mas muito melhor. Sabe que eu fui casado aí pelo Malafaia. Eu falei, mas não é só isso, eu não estou falando disso, eu não estou falando de Malafaia que você casou com a Michelle com o Malafaia. Eu estou falando de que o povo brasileiro tem a necessidade de que uma pessoa, um político, resgate os valores do cristianismo. Aí que tá. Mas aí ele notou essa predisposição. A sensação é como se tivesse uma nota de R$1.000 no chão e foi o único que viu e pegou. É isso, o desgraçado é isso. E aí é uma coisa meio neo-integralista. Você lembra do movimento dos anos 30, Plínio Salgado? O lema era Deus, Pátria e Família. Mesma coisa na mão. Você acha que é esse apelo a símbolos, hinos e algo que toca na natureza humana que é o que faz com que seja de fácil absorção e que as pessoas possam se identificar, o brasileiro médio, esses desavisados da Paulista? Sim, é sempre fácil. Isso é fácil absorção. Não tem capacidade. Isso é de fácil absorção. Só que, veja, é um negócio um pouco mais complexo do que isso. É um pouco mais complexo do que isso, porque você precisa analisar também a maneira como isso foi se degradando. Isso foi se degradando. Pátria, família, etc. Isso são coisas boas. Deus, coisa boa. Religião são coisas boas, são conceitos. Agora você tem que ver como ele usa isso como moeda política de uma maneira perversa. De uma maneira perversa não só para se esconder por trás das coisas, né, dos malfeitos que ele faz, mas de uma maneira, cara, a perverter também a própria noção da fé que as pessoas têm. Porque foi criado por trás dele, tem até um livro do Iago Martins chamado A Religião do Bolsonarismo. Esse livro é muito bom. Foi dada a ele, quando ele escapou lá da facada, uma aura messiânica. Isso. E eu realmente acredito que, de fato, ele como o Saul lá, foi um cara que foi levado às altas esferas. Muita gente, cara, de coração aberto, a tua família mesmo, você mesmo, confiou no cara, para chegar lá e fazer pelo menos o mínimo de decência, cara. Um mínimo, não é muito não. Não é muito não. Nessa pandemia, cara, ele tava com a faca e o queijo na mão para ser um herói nacional. Para ser um herói. O primeiro país onde foi ofertada as vacinas foi o Brasil. Que chegaram e falaram, olha, nós temos aqui as doses da Pfizer, vocês como um país continental e que tem a maior rede de vacinação, talvez do mundo, a mais avançada do mundo, então nós temos essa vacina para oferecer. O cara vai e recusa, cara. Então, olha só, eu lembro que quando a gente estava lá comendo a famosa pizza lá em casa... A famosa pizza. Qual era o sabor, inclusive? A gente pediu, foi umas 7 pizzas, porque foi com segurança, com todo mundo lá, então tinha tudo que tinha. Tudo. E aí eu falei, olha pessoal, antes da gente comer, vamos fazer uma oração. Aí tava todo mundo de mão dada para dar a oração, né? E o Júnior, que era o cinegrafista, que era o cara que ia filmar a nossa entrevista, né? Ele tinha ido no banheiro, né? E eu tava segurando a mão dos caras assim. Tem que ficar segurando a mão aqui, se tiver que segurar a mão, é coisa de viado, tá ok? Então, assim, ele não entende, cara, qual é a própria reverência ao Criador. Ele não entende isso, cara. Não entende, né? Para ele, cara, o Criador, para ele, a força máxima do universo, ao qual eu, você, todos nós vamos prestar contas quando nós morrermos, vamos ter que prestar contas. Vamos ter, por tudo que nós fizemos.
Para ele, não existe. É simplesmente uma moeda política, cara. Então você acha que ele faz uma espécie de apropriação indébita do discurso religioso com ares messiânicos para justificar uma espécie de vale tudo contra o comunismo e contra os esquerdistas? É isso, cara. Verifique a sua inscrição no canal. Não custa nada você clicar nessa porra desse botão. Botão do joinha, botão do sininho. Você sabe tudo isso, mas você não faz, né? Por que você não faz? Custa nada para você. Faça agora. Muito bem.